Fala galera, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Power Morning 29. Hoje é o nosso penúltimo encontro. Deixa eu colocar aqui o título da aula, Power Morning 29. Hoje o título é Abençoar e multiplicar, ok? Abençoar e multiplicar. Já estava certinho ali para colar. Multiplicar, abençoar. Power Morning 28. Pronto. Guten Morgen aí para Malu. Obrigado aí, Bia, todo mundo que está na área. Então hoje a gente está agora nesse momento em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, hoje nós vamos estudar as palavras abençoar e sede fecundos, essa ideia de fecundidade, essa ideia de fertilidade. Em hebraico sempre, né, aplicando aquele método do relativismo linguístico, né, o método Sapir-Whorf, né, a hipótese Sapir-Whorf, segundo a qual cada idioma expressa uma visão de mundo específica, expressa uma visão de mundo diferente. Mergulhando no hebraico, nós vamos lá em busca desse significado mais profundo do texto bíblico, para extrair dali a sabedoria bíblica e extrair dali os conhecimentos fundamentais para a nossa jornada aqui nessa vida. Como é que é então essa ideia de abençoar no texto original hebraico? No texto original hebraico, a palavra abençoar é barak. Barak em hebraico é muito interessante essa palavra, porque ela se relaciona com berak. Berak significa ajoelhar-se, como para entregar um presente. Essa ideia, né, de entregar um presente, na antiga cultura hebraica, ela era feita assim. Imagine você diante de uma pessoa importante, você se ajoelha, levanta as mãos e entrega o presente, tá certo? Então essa é a ideia de abençoar. A ideia de abençoar é a ideia de entregar um presente, se ajoelhando e colocando as mãos para frente para abençoar a pessoa. Então, no hebraico é muito interessante porque essa ideia, né, de presentear, ela tem muito a ver também a ideia de você se ajoelhar para presentear ou a ideia de ajoelhar-se para beber água de um rio, né? Ajoelhar-se para tomar água, ajoelhar-se para se hidratar, né? Então, muito interessante essa ideia, porque traz a ideia de honra, de prestar respeito, né? De prestar ali a homenagem, né? E também dá origem a palavra hebraica para como se fosse piscina ou um lago, né? Então é o lugar onde você se ajoelha para beber, ou também aquilo que você se ajoelha para entregar um presente. Próprio verbo para ajoelhar-se está diretamente relacionado com a palavra hebraica para abençoar. Então, o que acontece aqui quando Deus abençoa o ser humano? Deus está honrando o ser humano, Deus está prestando a sua homenagem ao ser humano e Deus está presenteando o ser humano, dando a ele presentes ali. E esse presente que ele está dando ao ser humano é a oportunidade de beber da água de Deus. É a oportunidade de beber da água da palavra. É a oportunidade de se hidratar da água da palavra. Isso lembra muito aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus chega ali perto de um poço, onde havia uma mulher tirando água do poço, mas Jesus era judeu e aquela mulher era samaritana. E judeus e samaritanos havia uma briga histórica, eles não conversavam entre si, uma vez que os samaritanos
foram invadidos pelos assírios e os assírios fizeram ali uma espécie de mistura do povo assírio com o povo do norte do Estado de Israel. Então o povo samaritano era um povo que era meio judeu e meio assírio também. Então os judeus tinham uma espécie de distância, uma espécie de afastamento com eles. E eles cultuavam um outro deus diferente também, que Jeroboão havia criado, né, um touro ali. Então Jesus vira para aquela mulher e fala: você poderia pegar água para mim? E ela fala: ué, você é judeu, eu sou samaritana, por que você está falando comigo? Você está querendo o quê? Né? Que história é essa? E aí ele fala: você sabia que se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede? Aí ela fica assim: é interessante. E Jesus pergunta para ela: cadê o seu marido? Ela falou: não tenho marido. E aí Jesus disse: falou bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. E o que é interessante é que ela, em vez dela ficar meio assim preocupada, né, caramba, e descobrir o meu segredo, né, ou ficar ofendida, você está insinuando o quê? Ela percebe que não tinha como ele saber aquela informação, né? Porque naquela época não tinha redes sociais nem coisas semelhantes. Então o que acontece? Ela chega para ele e fala o seguinte: vejo que você é profeta, vejo que você sabe das coisas. Já que você sabe das coisas, eu quero te fazer uma pergunta. Onde é o lugar certo para adorar? Os samaritanos dizem que é em Samaria, os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar certo para adorar? Você vê que apesar dessa mulher estar vivendo em pecado, ela estava sintonizada com as coisas de Deus. E Jesus sabia disso e foi exatamente por isso que ele foi lá conversar com ela. E Jesus fala: vai chegar um local que a gente não vai adorar nem em Samaria nem em Jerusalém, porque Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lembrem, o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava tirando água do poço. Tirar água do poço é muito semelhante a essa ideia de se ajoelhar para beber água. É muito semelhante a essa ideia de se ajoelhar para abençoar. É muito semelhante à ideia de você estudar a palavra de Deus e se hidratar, consumir o manancial da palavra de Deus. Então, ela estava numa posição que simbolicamente, espiritualmente, significa alguém que está em busca de água de Deus, né? Assim como está escrito no Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fazendo assim, será como uma árvore plantada junto a rios de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Ou seja, a Bíblia compara o homem que medita na palavra de Deus como uma árvore que está consumindo uma água volumosa de um rio. E era exatamente isso que a mulher samaritana estava fazendo naquele momento em espírito, e era o que ela estava fazendo na sua prática, porque você vê que ela estava cheia de perguntas na sua mente relacionadas a como agradar a Deus, como andar nos caminhos de Deus, como fazer o melhor para Deus, como fazer não o que ela gostava, mas o que agradava a Deus, ou seja, colocando Deus em primeiro lugar. E a Bíblia nos ensina que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente recebe aquilo que a gente precisa, né? A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Jesus estava ali acrescentando. E Jesus vira para ela e fala: se você beber da minha água, eu posso até beber dessa água desse poço que você vai pegar para mim, mas se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede, porque rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. O que significa isso? Jesus está dizendo para ela: olha só, se você beber da minha água, você não vai ser mais uma pessoa vazia e seca em busca de água. Você vai ser uma fonte de água, você vai ser um manancial de água. E assim como nós estamos aqui reunidos ao redor desse poço, assim como nós nos deslocamos até aqui para pegar água desse poço, as pessoas vão se deslocar até você para receber a água da palavra de Deus que vai sair de dentro dos seus lábios, de dentro do seu interior. Você não vai ser mais uma pessoa vazia e seca em busca de água. Você será uma fonte de água e multidões de pessoas virão até você para se alimentar ou se hidratar ou serem abençoadas com essa água da palavra que vai sair de dentro do seu interior.
E aí o que acontece logo depois disso? A Bíblia diz que essa mulher volta para Samaria e lá em Samaria ela prega o evangelho a toda a cidade. Ela se transformou naquele momento em um manancial de água. O que Jesus fez naquele momento? Jesus a abençoou. Abençoar significa o quê? Levar você até a fonte de água e te mostrar onde está a fonte e falar, agora você pode ajoelhar e beber dessa água. Isso é abençoar. É você mostrar onde está a fonte de água e mostrar como beber dessa fonte se ajoelhando. Ou seja, nós bebemos da fonte de água de Deus quando nós nos prostramos em honra diante de Deus. Jesus está ensinando essa mulher como adorar de verdade. Ela quer saber como adorar. Ela pergunta onde é que é o lugar certo para adorar. É em Samaria ou em Jerusalém? Jesus fala, não se preocupe com isso, porque Deus não quer saber se é em Samaria ou Jerusalém. Deus está buscando adoradores que adorem espírito em verdade. Ou seja, Jesus a estava ensinando a adorar. Como Jesus faz isso? Jesus a abençoa, mostrando para ela como adorar a Deus e mostrando a ela como se hidratar espiritualmente pela água da palavra. Como é que a gente faz isso? Se ajoelhando. Então Jesus honra essa mulher, Jesus abençoa essa mulher e Jesus traz ali para ela o conhecimento da adoração, a adoração que é feita prostrado, de joelho, entregando uma honra, entregando ali saudações, entregando louvores, entregando adoração a Deus, reconhecendo que por Ele vivemos, nos movemos e existimos, né? Então Jesus a abençoa ensinando a adorar. Então a ideia de abençoar é exatamente a ideia de você aprender a adorar, o que é extremamente interessante da gente perceber, não é verdade? Então, quando Deus abençoa o homem, Deus está fazendo o quê? Deus está ensinando o homem onde está o manancial de água. Deus está não só ensinando o homem onde está o manancial, mas Deus está ensinando o homem sobre como acessar esse manancial, sobre como consumir esse manancial, mostrando como é o processo através do qual um ser humano adora a Deus e recebe esse manancial do Senhor. Ok? Conseguiram entender aí tranquilo? Essa é a ideia que está por trás desse conceito aí de você adorar, tá certo? Dessa adoração, dessa bênção, né? Deus abençoou a humanidade. O que ele fez então quando ele abençoou a humanidade? Ele colocou a humanidade ali diante do conhecimento para adorar, diante do conhecimento para frutificar, diante do conhecimento ali para receber essa bênção, né? Isso foi a bênção que Deus entregou para o homem, a maneira como ele poderia adorar e receber esse manancial. O bode expiatório está perguntando, depois dessa série vai acabar o Power Morning? Não, se depender de mim o Power Morning vai ser eterno, ok? Depois da sexta-feira, amanhã sexta-feira é a última aula desse assunto, né? Qual é o assunto atual? O assunto atual é transforme sua mente, transforme sua vida, usando ali na verdade, transforme sua mente, transforme seu mundo, né? Através ali do Gênesis capítulo 1. A partir da segunda-feira da semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos iniciar um novo tema esse que é o maior administrador da história. Uma análise ali de toda a vida de José, que foi governador do Egito, filho de Jacó. A gente vai aprender, né, com ele essa ideia. A teacher Fabi Zaidel falou, please keep teaching us. Pode ficar tranquila, tá? Que a gente, se Deus quiser, a gente vai continuar tendo esses encontros matinais aqui, tá bom? Então, pessoal, primeiro Deus abençoou e depois Deus falou, seja frutífero, né? Seja frutífero, multiplicai-vos, né? Multipliquem-se, façam essa multiplicação. Essa palavra hebraica, né? Para multiplicai-vos e sede fecundos, né? Sede fecundos. Fecundos em hebraico é pará, a palavra. Pará em hebraico é a palavra para fruto, né? Pará em hebraico significa dar fruto, ser frutífero, dar um ramo,
dar fruto, fazer dar fruto, tornar-se frutífero, mostrar-se com frutos. Olha que interessante. Deus está falando, Deus abençoou o homem e falou para ele, seja fecundo, ou seja, produza ramos, seja frutífero, multiplique a bênção que eu estou te dando, seja fecundo ali no sentido de multiplique-se, produza descendentes, produza frutos. Isso é completamente aquilo que Jesus fala em João 15. João 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, a água da palavra limpa a vida da pessoa e faz com que a pessoa multiplique. Ou seja, quando Deus abençoa o homem, Deus está dando ao homem o acesso à água da palavra, ao manancial. Esse manancial ele acessa se ajoelhando, ou seja, se prostrando, adorando. E quando ele acessa esse manancial, ele é limpo pela água da palavra. Quando ele é limpo pela água da palavra, ele começa a gerar ramos. E esses ramos são limpos para que gerem frutos. E aí Deus continua limpando para que gere ainda mais frutos. Então tem uma conexão direta aqui entre abençoar, limpar com a água e multiplicar. A multiplicação vem antecedida da limpeza pela água da palavra, né? Quando você é limpo pela água da palavra, você começa a gerar ramos e gerar frutos. O que significa isso? Quando você mergulha de cabeça na palavra de Deus, você começa a cumprir a palavra de Deus, entre outros aspectos que diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então você começa assim como a mulher samaritana, a se transformar numa fonte de água, como se fosse um chafariz. Você libera a água da palavra a todo momento, as pessoas vão até você para se hidratar dessa água da palavra, só que quando as outras pessoas consomem essa água da palavra, do manancial de Deus, do reservatório de Deus, elas mesmas se tornam limpas e elas mesmas começam a dar ramos, e elas mesmas começam a gerar discípulos, e elas mesmas começam a gerar frutos. É uma reação em cadeia. É uma reação na sequência, é uma reação que continua. Uma pessoa que dá fruto e começa a se transformar no manancial da palavra, ela produz em progressão geométrica, exponencial, milhares de outras pessoas que recebem esse mesmo dom, essa mesma faculdade, essa mesma habilidade de disseminar a água da palavra, né? Você sai transformando todo mundo em reprodutores dessa água da palavra. Quando a gente olha aquele filme Matrix, né? O Matrix 3, o agente Smith, aquele do mal, ele começa a se multiplicar, né? Ele vai pegando os outros agentes e as outras pessoas e vai se multiplicando, daqui a pouco ele tem uma multidão de cópias dele, né? Isso é a versão maligna disso. A versão benigna é Jesus. Jesus ele vem e ele começa a se multiplicar através de nós. Quando recebemos essa bênção de Deus e esse poder de beber do manancial, esse poder de nos hidratarmos através do poço da água de Deus, nós nos transformamos em emissores dessa água. E aí a gente libera a água, as pessoas se hidratam, deixam de ser pessoas secas e frias, e pessoas amarguradas, e pessoas invejosas, e pessoas recalcadas, e começam a ser pessoas que disseminam verdadeiramente a água da palavra, e assim por diante. Exatamente por isso que Jesus diz ali, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo ramo que está em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E depois Jesus fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Então Jesus nos escolhe, Jesus nos seleciona, Jesus nos separa, Jesus nos prepara e nos transforma de pessoas vazias e secas em pessoas das quais brota a água da palavra, e a água da palavra atrai as outras pessoas a esse poço, a esse manancial, a essa fonte, a essa fonte
do manancial da água. E aí as pessoas se reúnem ao seu redor para ouvir a água da palavra que vem saindo de dentro dos seus lábios. E o que acontece com elas? Elas também deixam de ser pessoas vazias e secas e se transformam em fontes de água, e isso vai crescendo e vai se espalhando de forma geométrica exponencial, ok? Obrigado a todos aí pelos comentários, valeu mesmo. Então, pessoal, o que acontece? Essa palavra para ser fecundo está diretamente relacionada à palavra fruto. Né? E a palavra fruto ela é uma palavra extremamente interessante. O fruto, por exemplo, que é peri em hebraico, né? Pará é frutificar, fruto é peri. Em hebraico, a palavra fruto ela também está diretamente relacionada a paraz, com Z, paraz, ok? Paraz significa quebrar ou separar, tá certo? Aí você fala, poxa Daniel, mas o que tem a ver fruto com quebrar e separar? Quebrar em hebraico é pur, né? A palavra pur. Pur, que é separar, dá origem a peri, que é fruto, e dá origem a paraz, que é separar. Então, a ideia de ser fecundo tem a ver com fruto, com quebrar e com separar. Você fala, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra? Frutificar, separar, como é que funciona isso, né? Como é que é essa dinâmica aí? É exatamente a ideia de você pegar um fruto. Por isso que eu gosto de ir no idioma hebraico, porque no idioma hebraico a gente vai para a vida prática. A mentalidade do povo do Antigo Testamento é muito prática. A mentalidade especulativa, a mentalidade helênica, a mentalidade grega, a mentalidade de elucubrações mentais, ela vem só com a cultura grega, com a helenização do mundo, a partir de Alexandre o Grande, que invadiu grande parte do mundo conhecido à época e espalhou os ginásios gregos em todas as importantes cidades. E nos ginásios gregos, os outros povos começaram a ser educados num sistema de ensino grego. Vejam que Alexandre o Grande espalhou a sua visão de mundo grega como uma estratégia política, uma estratégia geopolítica, colocando ali os sistemas de ensino gregos em todos os lugares em que ele conquistava, gerando ali uma consequente geração de outras novas pessoas que, apesar de serem sírios, de serem libaneses, de serem israelenses, de serem indianos, de serem de outros povos diferentes, povos arábicos, todos esses povos começaram a pensar conforme a mentalidade grega. E conforme a mentalidade grega tem essa visão mais especulativa, mais filosófica, mais da elucubração mental. A mentalidade hebraica é uma mentalidade prática, é uma mentalidade linear, é uma mentalidade de povos comerciantes, né? Eles são comerciantes, os comerciantes não ficam contando muita história. O comerciante quer o seguinte, quer comprar o meu negócio? Compra aí e tal, me dá o dinheiro, toma o produto, vou anotar aqui no meu caderninho e beleza. Né? O comércio faz a escrita surgir. A escrita ela vem ali muito influenciada pelo comércio, né? Para você registrar, documentar, contar, fazer as contas e calcular. Então eu gosto demais de ir no Antigo Testamento, no hebraico, porque a gente entende as coisas de forma simples, né? Como se a gente for estudar assim, qual é o significado da palavra hebraica para fruto, né? Que é para peri. Aí os caras vão fazer várias elucubrações e tal. Não. Quando nós pensamos em fruto, em hebraico, vocês vejam, nós estamos em Gênesis e Deus está falando, sejam fecundos. Na verdade, o que Deus está falando na raiz da palavra é, produzam frutos. É só isso, tá bom? Malucast está falando, se der, faça um Power Morning com mitologia grega. É muito interessante também. Eu sempre quis dar os pequenos cursos de mitologia que eu dei, a galera gostou muito, né? Porque era muito descontraído, né? E eles entendiam muito bem as histórias. Então, quem sabe, né? A gente faz um curso desse aí, extremamente interessante. A gente aprende muita coisa também, sem falar que tem muita coisa semelhante com a Bíblia. Então, obrigado pela dica, tá? Fabrício perguntando se hebraico seria uma língua sagrada. Então, é a língua que o povo que Deus escolheu utilizava, né? Então, ela tem uma atmosfera interessante, né? Tem uma aura curiosa, né? Então, pessoal, olha que interessante isso. Se a gente for pensar, né, o que Deus quer dizer com sejam fecundos? É só gerar filhos? Na verdade, a palavra que está ali não é exatamente fecundidade, é frutificação. E frutificação é uma coisa muito simples da gente entender, porque todos nós já vimos uma fruta
ou uma árvore com um fruto. Todo mundo já viu uma maçã numa árvore, já viu uma pera numa árvore, já viu aí uma manga numa árvore, uma jaca numa árvore. A gente sabe muito bem o que significa um fruto numa árvore. E como funciona a ideia de você comer um fruto, né? Vamos supor que não existe supermercado, nem quitanda, nem hortifruti, nem nada disso. Vamos supor que você é um nômade dos tempos bíblicos que vive ali no deserto e você está, de repente você encontra ali um pomar, você encontra ali uma sucessão ali de árvores frutíferas. Ou vamos supor que você está no interior do Brasil e você está diante de árvores frutíferas, como já aconteceu com todos nós. E aí o que acontece? Como é que é esse processo, né, de você pegar, né, esse fruto e pegar essa fruta? Como é que é esse processo? Esse processo é assim, com todos nós. Você olha para a árvore e você olha e fala, a árvore está cheia de frutas. Aí você fica com desejo de comer a fruta. Você fala, vou comer uma fruta dessa. Aí o que você faz? Você olha as frutas para ver se as frutas não estão estragadas, se elas não estão podres, se ela não está muito verde ou se ela não está madura demais, se ela não foi mordida ali por um morcego, se ela não está mordida por um outro bicho, se ela não está com aquelas minhoquinhas lá, né, aqueles bichinhos, né, da fruta. Então, como é o processo de você comer uma fruta? Você olha para a árvore, você analisa a árvore, você compara as frutas, você seleciona as frutas, você estende a sua mão, segura a fruta e arranca a fruta. Não é assim que funciona? Comer uma fruta é você olhar, desejar, selecionar, arrancar e comer. Não é assim a sequência? Né? Você não está sentado... só o Isaac Newton, né, que estava sentado embaixo da árvore e caiu uma maçã. Né? Geralmente a fruta ela não cai em cima de você. Você tem que olhar, selecionar, analisar, escolher, esticar a sua mão, segurar a fruta e fazer o pluck, né? Puxar. Você tem que puxar, você tem que arrancar. Depois que você seleciona, você pega e você arranca. E quando você arranca, você come. É por isso que a ideia de dar fruto, ou a ideia de fruta na Bíblia, significa separar, quebrar e arrancar. Porque você quebra a conexão dela com a árvore, você quebra o caule, você arranca a fruta. A fruta é desconectada ali da árvore, né? Você faz uma espécie de brutalidade, você arranca e come, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Isso tem vários significados, né? Deus nos seleciona, Deus nos escolhe, Deus vem até nós e nos arranca do meio daquelas coisas que não prestam, para que nós possamos frutificar, para que Ele possa nos usar. É assim que Deus faz. Quando nós começamos a gerar frutos, nós chamamos a atenção de Deus. E Deus olha e fala, essa árvore aqui, essa pessoa está dando frutos. Eu vou limpá-la para que dê mais frutos. Ele vem, limpa com a água da palavra, te ensina a adorar, te ensina a estudar a Bíblia para que você dê mais fruto. E quando você está dando muito fruto, Ele vem e te separa, te arranca para Ele poder usá-lo como um disseminador das sementes de Deus. Que no final das contas, a fruta serve para quê? Serve para disseminar as sementes. A fruta, a gente já falou sobre isso aqui, sobre as gimnospermas e as angiospermas. As angiospermas são essas árvores vascularizadas, elas produzem fruto como uma estratégia de disseminação da semente, de perpetuação da espécie. O fruto atrai o animal para comer o fruto, só que o animal, ao ser atraído pelo fruto, ele também consome as sementes e ele sai pelo mundo espalhando as sementes. É assim que funciona. O cristão verdadeiro que dá fruto, ele atrai as pessoas até ele para ouvir a palavra e essas pessoas consomem os frutos que ele está produzindo e ao consumir esses frutos também se transformam em disseminadores da palavra e da semente e dos frutos. É aquele mesmo processo que eu falei para vocês da mulher samaritana. Ela era uma pessoa seca, era uma pessoa vazia e ela recebe a água de Cristo, ela recebe a água da palavra, ela se transforma num manancial, numa fonte de água, se transformando nessa fonte de água, ela sai pela Samaria disseminando essa água da palavra. É a mesma coisa de alguém que consumiu o fruto.
Ela consome o fruto de Cristo, ela engole as sementes e ela começa a disseminar as sementes, ela mesma se transformando num ramo da videira que é Cristo, produzindo frutos e sendo limpa pela água da palavra para gerar mais frutos. É uma produção exponencial, é uma progressão geométrica, ok? Obrigado a todos que estão aí, a Lô Lopes, minha mãe, Edgar, meu sogro, a Ângela Lisieta tá na área também, o Eimar falando, meu Deus, frutificar, que lindo, valeu Eimar, obrigado aí pela força. Então, olha só que interessante, uma pessoa, a gente falou em separar, mas é a ideia de quebrar, né? Frutificar e quebrar. Por quê? Uma pessoa ela só pode dar fruto se ela quebrar todos os tipos de concepções e deixar que Cristo mostre a ela o que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, frutificar envolve uma quebra de mentalidade mundana, daquela mentalidade secular, daquela mentalidade mesquinha. Por isso que o Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com este século, ou seja, não estejam da mesma forma, né? No grego é siskematizo, não esteja no mesmo esquema do mundo, mas transformai-vos, metamorfustes, transformai-vos, mude, assuma uma nova forma, né? Transformai-vos, metamorfuste, transformai-vos pela transformação da vossa mente, nous em grego, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só pode frutificar se você quebrar as preconcepções que você possui e deixar que Cristo mostre a você o que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente perfeito, o que é verdadeiramente agradável. Agindo assim, o verdadeiro cristão ele se separa. Vejam, frutificar é quebrar e se separar, quebrar e separar, pegar a fruta e puxar. Então, o verdadeiro cristão, ele se separa do mal e ele é separado por Deus para uma soberana vocação que é em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 3,14. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo em direção à soberana vocação que está em Cristo Jesus, ok? Então esse é o ensinamento. Em hebraico, a palavra pur, que é a palavra hebraica para a ideia de quebrar, né? A palavra hebraica para quebrar, ela também pode ser traduzida como frustrar. Olha que interessante. Frutificar também tem a ver com frustração, frustrar. Mas não frustrar no sentido negativo. É claro, pessoal, isso tudo está... Sempre que eu falo de fruto, eu estou extraindo os conteúdos do meu livro Carpose, Desvendando os Frutos do Espírito. Eu acho que hoje vai voltar a estar disponível na minha loja virtual, tá? Lembrando a vocês que você ainda pode adquirir o livro Davi, O Homem Projetado por Deus, na livraria daniellopes.com.br. Você pode adquirir o meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, lá na livraria. A gente está numa promoção até o dia 6. Esse livro, para você ter ideia, ele está com 52% de desconto, saindo de R$ 27,90 por R$ 13,39. Você vai pagar só R$ 13,00 no meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI. E também a história em quadrinho Caleb, Caçador de Gigantes, onde contamos a história de Caleb lutando contra o gigante Talmai, fazendo uma representação gráfica do capítulo 14 de Josué. Então, adquire lá que você vai gostar demais, ok? livraria.daniellopes.com.br. Muito obrigado aí a Ju Abreu falando que a livraria é fantástica, dá vontade de levar tudo. Obrigado. Eu fico feliz porque eu sei que é para a edificação da sua vida, da sua alma. A Ala Graça está falando que está lendo aí o manual. Muito obrigado a todos. A Kelly também falou que, se eu não me engano, está lendo o Carpose. Valeu mesmo. Então, olha só, pessoal. A palavra puro em hebraico, que significa quebrar, também tem tudo a ver com a ideia de frustrar, mas não no sentido negativo, frustrar no sentido positivo. Olha só, Salmos 33:10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Como é que é o Senhor frustra? Refir em hebraico. Refir vem de pur, que é a palavra hebraica para separar ou quebrar. Lembrando que em hebraico a letra P, que é a letra Pei, ela pode ser fei também. Então tem um som de P ou de F, como se fosse aquela ideia do PH. Por que tem a ver com a ideia de frustrar também? Porque Deus frustra os planos de todos aqueles que intentam contra os verdadeiros cristãos, aqueles que produzem frutos e que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Frutificar é estar escondido na sombra do Onipotente,
no esconderijo do Altíssimo. E sábio é aquele que frutifica e busca em Deus o aperfeiçoamento da sua frutificação, tá certo? Sábio é aquele que busca em Deus o aperfeiçoamento da sua frutificação. Por outro lado, a palavra hebraica pur também pode trazer o sentido de retirar, tá certo? Quer ver? Salmo 89, 33. Mas jamais retirarei, em hebraico afir, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. A pessoa que frutifica, ela possui em Deus a garantia do perdão, da benignidade e de uma segunda chance, porque essa pessoa vive em seu cotidiano a misericórdia de Deus. Jesus está sempre de braços abertos para aqueles que frutificam, né? Quando eles caem, a misericórdia do Senhor se apresenta de forma sublime e inesperada. E Davi, por exemplo, homem que deu muitos frutos, certa vez ele tomou uma mulher casada para si e tirou a vida do seu esposo. Vocês conhecem a história. Segundo as leis divinas, qualquer pessoa que praticasse tais atos deveria ela mesma também perder a sua própria vida. Deus, porém, conhecedor do coração de Davi, perdoou-lhe o seu pecado, como está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Deus levou em consideração o amor de Davi e os frutos que ele gerou para Deus. Outra pessoa, porém, pagou o preço pelo seu pecado, e pagou caro. Pagou com a própria vida, porque o filho que Davi gerou naquele relacionamento ilegal, errado, naquele relacionamento com a mulher que era casada, o que aconteceu? O filho que Davi gerou com Batseba, naquela relação, ele infelizmente veio a falecer logo depois de nascer. E aí, o que isso revela para nós? O filho que perde a vida para salvar o outro, né? O filho que vem e perde a sua vida para que outro não perca, né? No futuro, outro filho de Davi morreria no lugar de muitos, mas não apenas de um homem, porém de toda a humanidade, anunciando o maior de todos os frutos, o amor, que é expresso em dar a vida pelo próximo. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Davi recebeu esse amor e doou esse mesmo amor ao mundo. Um dos ancestrais de Cristo tinha um nome que vem dessa mesma raiz de fruto, de parar e de separar, que é Pérez, e de pur, que é quebrar. O nome desse cara era Pérez, né? A gente encontra a história de Pérez lá em Gênesis 38. Pérez, quando estava para nascer, ele era gêmeo, e ele achou o caminho passando à frente do seu irmão gêmeo e saindo ali do ventre da sua mãe em primeiro lugar, brotando ali como um fruto maduro, né? Então ele achou o caminho, em hebraico é parhatzta, e como um fruto, que é peri, né? Por isso ele recebeu o nome de Pérez, em hebraico parhetz. Ele, né, o Pérez, como um fruto que brota, ele adquiriu o direito à primogenitura e à herança que lhe cabia. Da mesma forma, o fruto é aquilo que brota e acha caminho para sobressair na vida do cristão, que verdadeiramente é um trabalhador na vinha de Cristo. Estes que assim procedem e geram frutos são os escolhidos, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, como está lá em Mateus 22, 14. Outra ocasião em que esse termo para fruto aparece é quando Daniel desvendou o recado que a mão misteriosa havia escrito na parede de Belsazar. O profeta Daniel interpreta da seguinte forma a palavra parsim, né, do Mene Mene Tekel Parsim, dividido, ou seja, perissat, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Persas é faras, né? Da origem a mesma palavra. Então, nessa outra passagem de Daniel, nós também entendemos melhor essa ideia de fruto. Nós vemos que o termo hebraico para fruto, que é peri, também se relaciona às palavras dividido e Pérsia, né? Dividido perissat e Pérsia é faras. Isso nos leva a pensar sobre os dois tipos de fruto que existem. O fruto do Espírito, que nos torna separados para Deus, e o fruto da carne, que separa aquele que os produz para julgamento. Na ocasião da passagem de Daniel, o reino da Babilônia havia plantado tanta destruição e perversidade a ponto que eles utilizaram os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para uma festa profana e pagã, como está lá no capítulo 5 do livro de Daniel. Por essa razão, tendo produzido frutos da carne, Deus separou, ou seja, o fruto separa.
Quando você dá fruto do Espírito, você é separado do mal para andar com Deus. Quando você dá fruto da carne, você é separado das coisas boas para a destruição. Você é separado para ser destruído. Quando você dá fruto do Espírito, você é separado para ser abençoado. Quando você dá fruto da carne, você é separado para a destruição. Frutificar sempre significa separar. Quando você gera um fruto abençoado, é separado para Deus. Quando você gera um fruto maligno, é separado para a destruição. Foi o que aconteceu com o reino da Babilônia. Tendo produzido vários frutos da carne, Deus separou o reino da Babilônia para julgamento, de modo que esse reino foi dividido, perissat, e dado aos persas, faras. Não foi por acaso que foram os persas que invadiram. Os persas invadiram porque eles dividiram e repartiram aquela terra que estava sendo amaldiçoada. Isso é o que ocorre com aqueles que se conectam à videira, que é Cristo, mas param de produzir frutos. E, segundo João 15,6, isso é muito sério, eles são separados e lançados fora no fogo para serem queimados. Tá? Prestem muita atenção nisso, a seriedade que é para o cristão produzir os frutos. Outra palavra relacionada a peri é purá, em hebraico, ou purá, significa prensa do vinho ou lagar. Olha que interessante, né? A relação entre produzir frutos e o lagar, né? A prensa da uva. Isso nos leva a concluir que é somente quando o cristão é prensado, quando o cristão é esmagado pelas circunstâncias da vida e pelos ataques do inimigo, que ele se torna um lagar, que ele se torna um purá, de onde brota o fruto da vide. Somente quando o cristão passa a ver o fruto, que é peri, na sua vida, é que ele consegue se separar, parás, do mal e esmagar por a força do pecado e produzir ali um suco de uva como de um lagar administrado pelo verdadeiro lavrador, que é o Pai, segundo João 15, que a gente já leu. Jesus, ele mesmo, ele foi esmagado no Getsemane, né, que em hebraico é Gat Shimanim, que é a prensa da azeitona ou a prensa do óleo. Quando Jesus foi esmagado naquele jardim, Jesus começou a se preparar para liberar o óleo da unção que estava dentro dele, como uma azeitona esmagada que deixa fluir de dentro de si o seu óleo, a sua unção. Esse mesmo óleo, ele habita no interior do verdadeiro cristão. Quando produz frutos, o servo de Deus também libera essa mesma unção que está em Cristo, de modo que as pessoas se alimentam dos frutos e são curadas pelo bálsamo do Senhor. Por isso, pessoal, não se engane, é pelos frutos e não pelos dons que nós seremos conhecidos por Cristo. Busque os frutos e o próprio Cristo limpará para que você possa produzir ainda mais frutos para um engrandecimento do reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês nesse dia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? A teacher Fabi Zaidel falando aí, né, que já pensou numa joint venture com a Joyce Meyer, né, que tem as melhores aulas, né? Muito obrigado, tá, pela sugestão. Vou ver isso como um insight aí. Pastor Valmor aí na área, Vitor Paz, Fern Bragg, Wagner Belotti, obrigado a todos aí. Ju Abreu, valeu pela força. A Lucimara, Edu, valeu mesmo, tá, pessoal? Então, a Rimena também tá na área. Valmor, valeu, Valmor, um abraço para toda a família. Terezinha. Queridos, amanhã é a nossa última aula desse tema, tá? Georgia Bragança, E. Crespo, Valdênia Freire, Sandro Moval, Juliana Scherer, valeu. Alagraz, muito obrigado, tá? Egede Gomes, Cris Cardol, Ferbrag, valeu. Então amanhã é a nossa última aula sobre esse tema. Transforme a sua mente, transforme seu mundo, tá certo? Na mente foram criadas todas as coisas. Então, amanhã é a nossa última aula sobre esse tema, mas na segunda-feira, se Deus assim permitir, a gente começa um novo tema que é o maior administrador da história, falando sobre José, que governou o Egito, ok? Raquel, obrigado aí, Raquel. Kelly Souza, Gisele, um abraço aí, Gil, um abraço pro Joãozinho, abraço pro Rossini, para toda a família. O Russo perguntando que horas começa o Power Morning, 7 horas da manhã, ok? 7 horas. Parabéns a Rimena, é seu aniversário, parabéns. A Bia também, Deus abençoe a todos, obrigada. Binho Viana, o Bode Expiatório, Márcia do Bode Expiatório, valeu Márcia, Deus te abençoe. Priscila, forte abraço para vocês. Deem uma olhada, pessoal, lá na livraria, tá? livraria.daniellopes.com.br, os títulos com até 50% de desconto, só até o dia 6, promoção por tempo limitado, ok?
Fiquem em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã. Se inscreva também no canal Manual da Independência, porque esses vídeos estão todos gravados lá de forma mais didática para você assistir. E lá você pode assistir novamente, acelerando a velocidade do vídeo até 2 vezes. Você consegue assistir um vídeo de 1 hora em meia hora, o que adianta muito aí a nossa dinâmica, tá certo? Obrigado a todos. Me ajudem aí compartilhando, aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar, dá um print, me marca os seus amigos, compartilha para a gente reunir cada vez mais pessoas aqui nessa devocional diária matinal, tá bom? Cristina, um abraço, Kelly, Leca, Deus abençoe vocês, valeu!